E hoje, 21 de setembro, também é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. É uma doença que atinge o cérebro, afeta a memória e o raciocínio e também a comunicação das pessoas que têm. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam 1.200.000 casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. E como o Bom Dia ele é feito com a sua participação, olha só a mensagem que chegou no nosso WhatsApp, sem identificação. Sofrer com problemas de esquecimento para fatos recentes ou fatos passados pode ser um sinal de Alzheimer ou pode ser considerado uma outra doença. É sobre isso que a gente conversa agora com Daniele Fonseca, que chega nesse assunto ao vivo. Ela está acompanhada por um neurologista e vai começar com essa resposta. Pode ser, Daniele? Olha, Juliano, a gente convidou para essa entrevista o médico neurologista Dr. Paulo Brito, que também é professor do curso de pós-graduação em Neurologia Cognitiva da UPE. Então, doutor, essa dúvida que uma pessoa mandou para a gente, falando de esquecimento, tanto em relação a acontecimentos recentes, quanto acontecimentos antigos. Isso pode ser sinal de Alzheimer? Bom dia para o senhor. Bom dia, Daniele. Bom dia, Pernambuco. Provavelmente não. Geralmente a pessoa que tem uma doença como Alzheimer, ela começa tendo perda de memória recente, mas ela tem uma memória antiga muito boa. A não ser que quando a doença progride, ela vai perdendo também a sua memória antiga. Quais são os sintomas, doutor? Porque a gente aqui conversando, o senhor falou que às vezes a pessoa tem Alzheimer, mas a memória não foi atingida. Quais são os sintomas? Os outros, 70% é memória e o restante pode ser, por exemplo, a memória ainda boa e a pessoa se perder em lugar conhecido. Isso é uma forma, mas ainda tem a memória boa. Uma outra forma é a pessoa não saber falar, é a pessoa ter dificuldade de dizer as palavras, não ter facilidade de falar como ela sempre falou. Então existem várias maneiras de se desorientar, se perder dentro de um local na cidade onde ela conhece. E aí, através da linguagem, ela conseguir chegar onde ela quer. E às vezes fica calada e não diz nada em casa. Pronto, a gente recebeu até aqui um depoimento de uma pessoa que não quis dizer o nome, mas que fala assim: doença de Alzheimer nos idosos. Às vezes eles não admitem que precisam de ajuda, por exemplo, para tomar os remédios, para tomar banho, coisas do cotidiano, né? E aí a pessoa diz e que nesse caso torna difícil a convivência com os filhos. Tem aquela orientação, né, doutor, de não entrar em desacordo, não tentar provar, olha, é assim, assim, deixa, né? Vai ganhar o quê com isso? Verdade. Normalmente são duas coisas distintas. Uma é ter a doença, a outra é o perfil de personalidade. É possível que esse senhor tenha esse traço de personalidade desde cedo. E quando a pessoa fica idosa ou a pessoa fica doente, essa personalidade não vai mudar. Eliane Albuquerque, ela pergunta: tem como evitar, prevenir o Alzheimer, doutor? Daniele, prevenir Alzheimer não, nem evitar, mas prevenir demência sim. Como? Evitar fator de risco. Então, se você conseguir evitar 40% dos fatores de risco, você tem 60% das demências, onde Alzheimer está nessas que você não pode evitar. E quais são esses fatores de risco, doutor? Hipertensão, diabetes, baixa escolaridade, surdez. Então, são vários fatores que podem, então, ajudar no processo do envelhecimento e a pessoa demenciar, mesmo que não seja Alzheimer. Atividade física, qual é a importância disso para esse assunto? Muito importante. A atividade física deve ser feita para que a pessoa tenha melhor circulação cerebral, para que o cérebro receba mais oxigênio. E isso não precisa ser uma coisa exaustiva, mas que isso seja feito com certa frequência. No mínimo 3 vezes por semana, 40 minutos. Doutor, alguma novidade em relação ao Alzheimer, tanto sobre tratamento quanto diagnóstico? Sim, Daniele, tem uma novidade que é um exame de sangue que está sendo lançado no Brasil por um laboratório em São Paulo. E a pessoa tira um sangue normal, como qualquer exame, e vai detectar as proteínas da doença de Alzheimer. Entretanto, é um exame novo, é uma coisa que ainda não tem uma credibilidade assim muito grande, mas que é uma esperança para as pessoas.
Mas ninguém queira hoje ir no laboratório e dizer, quero fazer o teste de Alzheimer. Isso ainda é uma realidade muito, muito distante, né, doutor? Sim, muito distante. Até porque também o valor não é um valor barato. Não se deve fazer isso. Então, o diagnóstico vai ser sempre o médico que vai juntar as ferramentas que ele tem na mão, incluindo os exames, e ele vai concluir se aquilo faz parte da doença de Alzheimer ou de outra demência. Doutor Paulo Brito, muito obrigada pelas informações, mas acabou de chegar para mim a informação aqui de que temos mais um tempinho, e aí eu queria continuar fazendo as perguntas de telespectadores. Dona Zena, ela fala que tem 59 anos e anda muito esquecida, a ponto de guardar um objeto e não lembrou onde colocou, mas isso tendo sido algo muito recente. Guardou, se virou, eita, cadê? Botei onde? Isso pode ser sinal de Alzheimer, ela tem 59 anos. Sim, pode. Ela deveria procurar ajuda, porque a idade já é uma idade onde as pessoas começam assim, né? Ela pensa que não fez, ou fez e não sabe onde está. Às vezes acha, às vezes não acha. E ela deve procurar uma ajuda. Se ela quiser ir até o Oswaldo Cruz, nós temos um centro lá especializado que atendemos a população. Agora, a pessoa tem que procurar primeiro a unidade de saúde do bairro onde mora, né? Para depois encaminharem para o Oswaldo Cruz. Certo. Então, o médico encaminha, vai para o Oswaldo Cruz e então a gente atende essas pessoas. Temos pessoas com 45 anos, 50 anos já completamente dependentes. Então, assim, a pessoa deve prestar atenção nos primeiros sinais. O senhor estava me explicando que, às vezes, numa faixa etária, numa idade bem menor, né, bem mais jovem, 40, 35, já existe o Alzheimer ali no organismo, no corpo da pessoa, esperando só um gatilho. Que momento é esse? A doença em si, ela está dentro da cabeça. Eu não sei se eu tenho a minha. Você não sabe se tem a sua. Então, 20 anos antes, eu já estou com ela guardada. E vai depender de um gatilho. Esse gatilho pode ser um divórcio, pode ser uma demissão do emprego, pode ser a perda de uma pessoa querida, e aí você começa os sintomas. Só que se você não tiver nenhum problema desse que tenha gatilho, mas lá pela frente você vai ter o envelhecimento, ou seja, o gatilho vai ser a idade. Então, quanto mais idoso, mais chance de ter. Erione mora em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Fala que a mãe, que tem 79 anos, a mãe dela, está com demência. Isso pode ser o início de Alzheimer, já que a irmã da mãe dela, né, dessa mulher que está com esses sintomas, teve Alzheimer. É uma possibilidade. Quando você tem um parente de primeiro grau que teve uma doença muito compatível com Alzheimer, porque o diagnóstico real só é pós-morte, mas se for muito compatível, o risco médio é 33% de você também ter. Doutor Paulo, agora sim, terminamos mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Tudo de bom para o senhor. A gente volta contigo aí no estúdio. Juliano. Daniele Fonseca falando sobre a conscientização para quem tem a doença de Alzheimer.